Bem-vindos, apaixonados pelo futebol, a uma jornada através das décadas de glória, conquistas memoráveis e paixão inigualável. Hoje, mergulharemos na história de um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo. O Campeonato Carioca de Futebol de 1914 foi o 10º campeonato de futebol do Rio de Janeiro. A competição foi organizada pela Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. O Flamengo somou mais pontos e sagrou-se campeão carioca pela primeira vez. O título veio com uma grande vitória sobre o Bangu por 5-1 em 31 de outubro de 1915 na inauguração do estádio na Rua Paissandu que era arrendado à família Guinle. Foi com a conquista do bicampeonato carioca de futebol que o rubro-negro começou a ganhar a simpatia dos remadores, antes avessos ao esporte. Demonstre seu amor pelo seu time. Garanta já o copo térmico do seu time favorito clicando no link da nossa loja na descrição. O Campeonato Carioca de 1920, 15ª edição desse campeonato, teve início em 11 de abril de 1920 e término em 2 de janeiro de 1921. Participaram 10 equipes. O Flamengo conquistou o título pela terceira vez. O Campeonato Carioca de 1921, 16ª edição desse campeonato, teve início em 3 de abril de 1921 e término em 7 de setembro de 1921. 14 equipes participaram. O Flamengo conquistou o título pela quarta vez. O Campeonato Carioca de 1925, 20ª edição desse campeonato, teve início em 26 de abril de 1925 e término em 20 de dezembro de 1925. Participaram 10 equipes. O Flamengo conquistou o título pela quinta vez. O Campeonato Carioca de 1927, 22ª edição desse campeonato, teve início em 1º de maio de 1927 e término em 18 de setembro de 1927. Participaram 10 equipes. O Flamengo conquistou o título pela sexta vez. Teve goleada sobre rival, fim de jejum e volta olímpica ostentando as faixas de campeão antes da bola rolar. No dia 3 de dezembro de 1939, o Flamengo comemorava em grande estilo a conquista de seu 7º campeonato carioca com um 4-0 sobre o Vasco no estádio de Laranjeiras. O Torneio Rio-São Paulo de 1940 foi a segunda edição do Torneio Rio-São Paulo. A competição, cujo regulamento previa a realização de 2 turnos, não chegou ao fim, foi interrompido com apenas um turno disputado, com cada equipe disputando 8 partidas. Embora não tenha tido um campeão oficial, o Jornal Diário da Noite, órgão dos Diários Associados, de 7 de abril de 1959, consta que os clubes disputantes consideraram o resultado como definitivo e declararam Fluminense e Flamengo campeões. O primeiro tricampeonato carioca da história do Flamengo teve um grande mentor, o técnico Flávio Costa. Foi ele quem estruturou a equipe que em 1942 impediu o tricampeonato do Fluminense, liderado em campo por um dos maiores jogadores rubro-negros de todos os tempos, Tomás Soares da Silva, o Zizinho. Ao contrário das conquistas de 1942 e 1944, nas quais em certos momentos o Flamengo chegou a ser dado como fora do páreo, o título carioca de 1943 foi o momento de maior regularidade dos rubro-negros na trajetória de seu primeiro tricampeonato. O Campeonato Carioca de Futebol de 1944 foi a 46ª edição deste certame. Organizado pela FMF, o torneio foi disputado por 10 equipes. Nenhuma foi rebaixada. Teve como campeão o Flamengo que conquistou seu 10º título carioca e seu primeiro tricampeonato. No Campeonato Carioca, a equipe engatou 4 vitórias seguidas, se entrosou e comemorou o título estadual que não vinha desde 1944. Foram 21 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 27 jogos, com 77 gols marcados, a melhor ataque, e 27 sofridos, a melhor defesa. O Campeonato Carioca de Futebol de 1954 foi a 56ª edição deste certame. O torneio manteve a fórmula disputada no ano anterior, 2 turnos de 12 clubes e uma fase final de um turno com os 6 melhores clubes jogando todos contra todos e o Flamengo tornou-se pela segunda vez bicampeão carioca. O Campeonato Carioca de Futebol de 1955 foi a 57ª edição deste certame, e o Flamengo conquistou seu segundo tricampeonato. O Torneio Rio-São Paulo era o grande atrativo das décadas de 1950 e 1960. As grandes equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo se enfrentavam em um campeonato muito charmoso. No ano de 1961, após ter sido apenas terceiro lugar na fase carioca da competição, o Flamengo chegou às finais, e com 3 vitórias em 3 jogos, conquistou o título da competição. O Campeonato Carioca de Futebol de 1963 foi a 65ª edição do torneio. A final desta edição do campeonato entrou para a história por ter sido o Fla-Flu com maior público entre todas as edições do clássico até hoje, maior público confirmado entre clubes de futebol no mundo. No total, 194.603 a 177.656 pagantes assistiram ao empate em 0-0. Como o Flamengo detinha vantagem do empate por ter feito melhor campanha ao longo da competição, ao empatar com o Fluminense, conquistou o título. O Campeonato Carioca de Futebol de 1965, vencido pelo Flamengo. Neste ano, a cidade do Rio de Janeiro completava 4 séculos de fundação. Assim,
o campeão desta edição levaria, também, o troféu de campeão do quarto centenário da capital carioca. O Campeonato Carioca de Futebol de 1972, edição da principal divisão do futebol no Rio de Janeiro, e seu campeão foi o Flamengo. A média de público foi de 16.228 torcedores pagantes por jogo. A edição de 1974 do Campeonato Carioca começou em 3 de agosto de 1974 e terminou em 22 de dezembro de 1974. Foi organizada pela FCF, a Federação Carioca de Futebol. Participaram 12 equipes. O Flamengo conquistou o título pela 17ª vez. Nenhuma equipe foi rebaixada. A edição de 1978 do Campeonato Carioca começou em 2 de setembro de 1978 e terminou em 3 de dezembro de 1978. Foi o último torneio oficial organizado pela FCF, a Federação Carioca de Futebol. Apenas clubes sediados na cidade do Rio de Janeiro foram autorizados a jogar. 12 equipes disputaram esta edição. O Flamengo conquistou o título pela 18ª vez. Um tricampeonato em 2 anos. Após o final do Campeonato Estadual Especial, os times da capital, juntamente com os do interior, chiaram e impuseram à FERJ a realização de um novo campeonato, já que existia um grande espaço de tempo até o segundo semestre e a realização do Campeonato Brasileiro, que naquele momento, ninguém garantia que seria realizado. Para não ficarem ociosos, os clubes disputaram um outro campeonato estadual, com 3 turnos, e o Flamengo ganhou os 2 campeonatos de 1979. E sagrou-se novamente tricampeão estadual. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1980, originalmente denominado Taça de Ouro pela CBF, foi a 25ª edição do Campeonato Brasileiro e foi o primeiro vencido pelo Flamengo de Zico, que durante os anos 1980 iria conquistar outros grandes títulos nacionais e internacionais. Juntos, vamos continuar escrevendo essa história de sucesso e glórias do Flamengo. Vamos lá, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. No ano de 1981, o Flamengo alcançou feitos extraordinários, conquistando 3 títulos de grande prestígio, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes. Sob a liderança do técnico Paulo César Carpegiani e com um time repleto de estrelas como Zico, Adílio, Júnior e Nunes, o Flamengo exibiu um futebol envolvente e determinado em sua jornada rumo à glória. Em 1982, o Flamengo, comandado por Paulo César Carpegiani e liderado por ídolos como Zico, Adílio, Júnior e Nunes, conquistou o coração do Brasil ao sagrar-se campeão do Campeonato Brasileiro. Com um futebol envolvente e determinação incansável, o Mengão superou adversários formidáveis e levantou o troféu mais cobiçado do país. Esta conquista não apenas enriqueceu a história do clube, mas também fortaleceu o laço eterno entre o Flamengo e sua fervorosa torcida. Em 1983, o Flamengo conquistou o título de tricampeão brasileiro, escrevendo mais um capítulo dourado em sua história. Sob a liderança de Carpegiani e com um elenco estelar, incluindo Zico, Júnior, Leandro e Nunes, o Mengão demonstrou sua força e paixão em cada partida. Com um futebol envolvente e determinado, o Flamengo encantou sua fervorosa torcida e solidificou seu domínio no cenário nacional do futebol. Esta conquista é mais um marco na gloriosa trajetória do clube rubro-negro. Em 1986, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, acrescentando mais uma estrela à sua gloriosa história. Com uma equipe determinada e talentosa, o Mengão superou seus adversários e celebrou mais uma vitória diante de sua apaixonada torcida. Em 1987, o Flamengo escreveu mais um capítulo de glória em sua história ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Com um desempenho excepcional e determinação inabalável, o Mengão superou todos os obstáculos em seu caminho rumo ao topo do futebol nacional. Esta conquista encheu de orgulho os corações rubro-negros e reafirmou o Flamengo como um dos maiores clubes do Brasil. Em 1990, o Flamengo alcançou a glória ao conquistar o título da Copa do Brasil. Com um desempenho brilhante e uma determinação incansável, o Mengão superou todos os desafios e ergueu o troféu mais cobiçado do país. Esta vitória foi mais um momento de orgulho para os torcedores rubro-negros, reafirmando o Flamengo como um dos gigantes do futebol brasileiro. Em 1991, o Flamengo ergueu o troféu do Campeonato Carioca, reafirmando sua supremacia no futebol estadual. Com uma performance imponente e determinada, o Mengão superou seus rivais e celebrou mais uma conquista diante de sua vibrante torcida. Este título foi mais uma demonstração do poder e da tradição do Flamengo no cenário do futebol carioca. Em 1992, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro, escrevendo mais um capítulo de glória em sua história. Com um desempenho excepcional e uma equipe determinada, o Mengão superou seus adversários e celebrou a vitória diante de sua fiel torcida. Este título foi mais uma prova do poder e da tradição do Flamengo no cenário do futebol nacional. Em 1996, o Flamengo brilhou ao conquistar o título do Campeonato Carioca. Com uma performance impressionante e um time determinado, o Mengão superou seus adversários e levantou o troféu diante de sua fervorosa torcida. Esta conquista reafirmou a tradição e o domínio do Flamengo no cenário do futebol carioca, enchendo de orgulho os corações rubro-negros. Em 1999, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, adicionando mais uma estrela à sua rica história.
Com jogadores notáveis como Romário, Petrovic, Atherson e Sávio, o Mengão demonstrou sua superioridade e paixão pelo futebol, erguendo o troféu diante de sua apaixonada torcida. Com essa vitória, o Flamengo aumentou ainda mais seu impressionante número de títulos cariocas, que atualmente chega a 24 conquistas. Em 1999, o Flamengo conquistou a Copa Mercosul, destacando-se como um dos melhores clubes da América do Sul. Com um elenco estrelado, que incluía jogadores renomados como Romário, Petrovic, Atherson e Sávio, o Mengão brilhou nos gramados continentais, superando adversários e erguendo o troféu desta prestigiada competição. Esta vitória reafirmou a grandeza e a tradição do Flamengo no cenário internacional do futebol. Em 2000, o Flamengo sagrou-se campeão carioca, adicionando mais um título à sua gloriosa história. Com uma equipe talentosa e determinada, liderada por jogadores como Petrovic, Juan, Júnior Baiano e Romário, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, superando seus adversários e conquistando o coração de sua apaixonada torcida. Esta vitória reafirmou a tradição e o domínio do Flamengo no cenário do futebol carioca. Em 2001, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, marcando mais um capítulo de glória em sua história. Sob a liderança de jogadores importantes como Petrovic, Juan, Júnior Baiano e Romário, o Mengão demonstrou sua superioridade nos gramados do Rio de Janeiro, superando seus rivais e celebrando a vitória diante de sua apaixonada torcida. Este título deu ao Flamengo mais um tricampeonato. Em 2004, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, enchendo sua torcida de orgulho. Com uma equipe estrelada, contando com jogadores importantes como Juan, Felipe, Renato Abreu e Obina, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, superando seus adversários com determinação e talento. Esta conquista reafirmou a tradição e a grandeza do Flamengo no cenário do futebol carioca. Em 2006, o Flamengo celebrou a conquista da Copa do Brasil, adicionando mais um troféu à sua vasta coleção. Com uma equipe talentosa, liderada por jogadores importantes como Renato Augusto, Juan, Obina e Léo Moura, o Mengão demonstrou sua força e determinação ao superar seus adversários e levantar o título nacional. Esta vitória reacendeu o orgulho da apaixonada torcida rubro-negra e solidificou ainda mais a posição do Flamengo como um dos grandes do futebol brasileiro. Em 2007, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, abrilhantando sua história centenária com mais uma glória estadual. Com uma equipe de destaque, liderada por jogadores importantes como Renato Augusto, Juan, Léo Moura e Souza, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, demonstrando talento, determinação e paixão pelo manto rubro-negro. Esta vitória encheu de orgulho a apaixonada torcida flamenguista e reafirmou a grandiosidade do Flamengo no cenário do futebol carioca. Em 2008, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, demonstrando sua supremacia no futebol estadual. Com uma equipe repleta de talentos, incluindo jogadores importantes como Juan, Léo Moura, Ibson, Kleberson e Bruno, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, superando seus adversários com maestria e determinação. Esta vitória encheu de orgulho a apaixonada torcida rubro-negra e reafirmou a tradição do Flamengo como um dos grandes do futebol brasileiro. Em 2009, o Flamengo viveu um ano de conquistas memoráveis, tornando-se tricampeão carioca e hexacampeão brasileiro. Sob a liderança do técnico Andrade, o Mengão brilhou nos gramados, demonstrando sua força e determinação em ambas as competições. No Campeonato Carioca, jogadores importantes como Leonardo Moura, Adriano Imperador e Wagner Love foram fundamentais para a conquista do título estadual, reafirmando a supremacia do Flamengo no Rio de Janeiro. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra mostrou seu talento e garra, superando seus adversários e conquistando o hexacampeonato nacional. Jogadores como Leonardo Moura, Adriano Imperador, Wagner Love, Petrovic e Zé Roberto foram peças-chave durante a campanha vitoriosa, levando o Flamengo ao topo do futebol brasileiro. Estas conquistas encheram de orgulho a torcida rubro-negra e reafirmaram a grandeza do Flamengo como um dos maiores clubes do país. Em 2011, o Flamengo celebrou mais um título do Campeonato Carioca, adicionando mais uma estrela à sua vasta coleção de conquistas. Com uma equipe talentosa e determinada, liderada por jogadores importantes como Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, Wagner Love, David Léo Moura, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, demonstrando sua superioridade e paixão pelo futebol. Esta vitória reacendeu o orgulho da apaixonada torcida rubro-negra e reafirmou a posição do Flamengo como um dos grandes do futebol carioca. Em 2013, o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil, marcando mais um capítulo de glória em sua história. Com uma equipe talentosa e determinada, liderada por jogadores importantes como Elias, Hernani, Brocador, Paulinho e Léo Moura, o Mengão brilhou nos gramados do Brasil, superando adversários e levantando o troféu desta prestigiada competição nacional. Esta vitória reacendeu o orgulho da apaixonada torcida rubro-negra e reafirmou a grandeza do Flamengo no cenário do futebol brasileiro. Em 2014, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca, enchendo de orgulho sua apaixonada torcida. Com uma equipe determinada e talentosa, liderada por jogadores importantes como Léo Moura, Elias, Everton, Hernani, Brocador e Gabriel, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, demonstrando sua força e tradição no futebol estadual. Esta vitória reafirmou a grandeza do Flamengo e sua posição como um dos principais clubes do Brasil.
Em 2017, o Flamengo conquistou mais uma vez o título do Campeonato Carioca, demonstrando sua hegemonia no futebol estadual. Com uma equipe talentosa e determinada, liderada por jogadores importantes como Diego, Everton Ribeiro, Guerreiro, Hever e Pará, o Mengão brilhou nos gramados do Rio de Janeiro, superando seus adversários e levantando o troféu com orgulho. Esta vitória reacendeu a paixão da apaixonada torcida rubro-negra e reafirmou a grandeza do Flamengo como um dos principais clubes do Brasil. Em 2019, o Flamengo viveu um ano memorável, conquistando a tão sonhada tríplice coroa ao sagrar-se campeão do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Sob a liderança do técnico Jorge Jesus, o Mengão exibiu um futebol envolvente e dominante, enchendo de orgulho sua apaixonada torcida. No Campeonato Carioca, o Flamengo contou com jogadores importantes como Diego Alves, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que foram fundamentais para a conquista do título estadual. No Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra brilhou com um elenco estelar, incluindo os mesmos jogadores do Carioca, além de peças-chave como Rafinha, Gerson e Felipe Luiz, que garantiram o heptacampeonato nacional ao Flamengo. E na Copa Libertadores da América, o Flamengo fez história ao vencer o título pela segunda vez, contando com atuações magistrais de todos os jogadores, em especial de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz e Diego Alves, que conduziram o time à glória continental. Essas conquistas enchem de orgulho a nação rubro-negra e reafirmam a grandeza do Flamengo como um dos maiores clubes do mundo. A tríplice coroa de 2019 será para sempre lembrada como um dos momentos mais gloriosos da história do Mengão. Em 2020, o Flamengo brilhou intensamente, conquistando uma série de títulos que enriqueceram ainda mais sua história gloriosa. O Mengão sagrou-se campeão do Campeonato Carioca, reafirmando sua supremacia no futebol estadual. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro, mostrando sua força e superioridade no cenário nacional. Mas as conquistas não pararam por aí. O Flamengo também levantou o troféu da Supercopa do Brasil, demonstrando sua excelência no futebol brasileiro ao vencer o campeão da Copa do Brasil. E para coroar o ano vitorioso, o Mengão conquistou a Recopa Sul-Americana, superando o campeão da Copa Sul-Americana e mostrando sua qualidade em competições internacionais. Com um elenco estelar e um futebol envolvente, o Flamengo deixou sua marca na história do esporte em 2020, enchendo de orgulho sua apaixonada torcida e reafirmando sua posição como um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Em 2021, o Flamengo continuou sua trajetória vitoriosa, conquistando importantes títulos que enalteceram ainda mais sua história gloriosa. O Mengão sagrou-se tricampeão carioca, demonstrando sua hegemonia no futebol estadual com uma equipe talentosa e determinada. Além disso, o Flamengo também levantou o troféu da Supercopa do Brasil pela segunda vez consecutiva, mostrando sua excelência e superioridade no cenário nacional ao vencer o campeão da Copa do Brasil. Com essas conquistas, o Flamengo encheu de orgulho sua apaixonada torcida e reafirmou sua posição como um dos maiores clubes do Brasil. O ano de 2021 foi mais um capítulo memorável na história do Mengão, que continua brilhando e encantando o mundo do futebol. Em 2022, o Flamengo viveu um ano memorável, conquistando importantes títulos que marcaram sua história de glórias. O Mengão sagrou-se tricampeão da Copa Libertadores da América, demonstrando sua supremacia e talento no cenário sul-americano do futebol. Com uma equipe determinada e estrelada, o Flamengo brilhou nos gramados continentais, superando adversários e levantando novamente o troféu mais desejado da América do Sul. Além disso, o Flamengo também conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil, mostrando sua força e consistência no futebol nacional. Com atuações brilhantes e uma equipe bem montada, o Mengão se destacou na competição, reafirmando sua posição como um dos principais clubes do Brasil. Após um emocionante percurso repleto de glórias e conquistas, chegamos ao final desta história de triunfos do Flamengo. Se você também se emocionou com cada vitória e se orgulha do Mengão, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e compartilhar com seus amigos para celebrarmos juntos essas grandes conquistas. Para continuar acompanhando de perto todas as novidades e próximos capítulos dessa jornada vitoriosa, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum momento dessa emocionante trajetória rubro-negra. Juntos, vamos continuar escrevendo essa história de sucesso e glórias do Flamengo. Vamos lá, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Obrigado por fazer parte dessa torcida apaixonada e vamos Mengão!